Olá, olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Pode Falar Português com Todos. O podcast que lhe vai permitir ouvir e praticar o português europeu enquanto aprende mais sobre vocabulário, gramática e cultura de Portugal. E neste episódio vamos conhecer algumas expressões associadas à ideia de falta de liberdade. Ora, na nossa vida, mesmo que vivamos num regime democrático, num ambiente livre, com certeza há várias circunstâncias em que nos sentimos menos livres, em que sentimos que há algumas restrições, condicionamentos que nos tornam menos autónomos, mais dependentes de outras pessoas ou de outras situações, e nesses casos convém ter à mão, convém ter por perto algumas expressões que lhe permitam expressar, transmitir essa ideia de falta de liberdade, essa sensação que as circunstâncias com maiores restrições lhe estão a causar. E, portanto, sem mais demoras, vamos lá conhecer algumas expressões bem úteis para usar quando se sente menos livre. Se há uma boa imagem da falta de liberdade, essa imagem é a imagem da prisão, o lugar onde os prisioneiros cumprem as suas penas pelos crimes cometidos. Num sentido figurado, a imagem da prisão remete-nos precisamente para as restrições que nos são impostas, para os obstáculos à nossa liberdade. E assim, quando dizemos que algo é uma prisão, para nós, significa que é algo que limita a nossa ação, que limita a nossa liberdade. E assim poderíamos dizer algo como não há muitos transportes públicos onde eu vivo, não ter carro é uma prisão. Ou podemos também usar a expressão ser ou estar prisioneiro de algo ou de alguém. E assim poderíamos dizer: a Ana não pode combinar nada depois das 17 horas porque está prisioneira das atividades dos filhos. Outra expressão que também nos remete para a ideia de falta de liberdade está associada ao ar que respiramos, ou neste caso, ao ar que temos dificuldade em respirar. Essa expressão é sentir-se sufocado ou sufocada. Quando nós nos sentimos sufocados, no sentido literal, significa que sentimos que estamos a entrar em asfixia, que estamos asfixiados, estamos com dificuldades em respirar, ou alguém está a asfixiar-nos, a retirar-nos o ar. Ora, quando passamos para um sentido mais figurado, quando alguém diz que se sente sufocado ou sufocada, significa que sente que está a ser reprimido ou reprimida, sente que está a ser abafado ou abafada por alguém ou por alguma situação. E assim poderíamos dizer algo como: se te sentes sufocado nessa relação, o melhor é divorciar-te. A terceira expressão é estar ou ser refém de algo ou alguém. Ora, um refém é uma pessoa que fica aprisionada, submetida ao poder de um raptor, de um sequestrador, até que as suas exigências ou o acordo que propõe sejam cumpridos. Assim sendo, quando dizemos que alguém está refém de uma pessoa ou de algo, significa que está submetida ou está dependente de algo ou de alguém. Assim sendo, poderíamos encontrar esta expressão em frases como: o Gonçalo nunca consegue fazer nada do que deseja porque está sempre refém da vontade dos pais. A quarta expressão é a expressão viver numa gaiola dourada. A gaiola, tal como a prisão, é uma imagem muito representativa da ideia de falta de liberdade. A gaiola é aquela caixa gradeada onde alguns animais são aprisionados. Mas esta ideia da gaiola dourada é bastante interessante, porque quando nós dizemos que alguém vive numa gaiola dourada,
significa que a sua sensação de falta de liberdade ou a sua insatisfação vem acompanhada de uma vida bastante confortável. Então, quando alguém tem uma vida confortável e estável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista material, mas ainda assim não se sente plenamente satisfeito ou satisfeita, isso significa que vive numa gaiola dourada. E muitas vezes esta expressão vem também associada à ideia de dilema. Alguém que vive uma vida muito confortável, que não a satisfaz ou não o satisfaz plenamente, até gostaria de mudar alguma coisa, mas essa mudança pode comprometer o conforto material. Provavelmente alguns de vocês conhecem esta expressão gaiola dourada porque é também o título de um filme muito famoso que representa a vida dos imigrantes portugueses em França, em particular de um casal de imigrantes portugueses em França, que durante muitos anos trabalha para ter uma vida melhor nesse país, sempre sonhando com o seu regresso a Portugal e no momento em que finalmente pode voltar a Portugal, confronta-se com uma série de contratempos e de dilemas, portanto, acaba por viver a sua própria gaiola dourada. Um exemplo de frase em que poderíamos aplicar esta expressão é: a Matilde foi promovida a diretora da empresa e ganha um salário muito alto, mas sente-se exausta por causa do excesso de trabalho. Está a viver numa gaiola dourada. A próxima expressão é a expressão estar ou andar com rédea curta. A rédea é a correia que permite guiar, que permite dirigir os cavalos. Assim, quando nós usamos essa expressão com rédea curta, estamos a falar precisamente da limitação da liberdade de alguém, impor alguns condicionamentos à liberdade de alguém. É uma expressão muito usada, por exemplo, quando falamos de filhos rebeldes e falamos das medidas, das estratégias que os pais têm de usar para controlarem esses filhos rebeldes. Poderíamos então encontrar esta expressão em frases como: o filho do Mário fugiu de casa ontem à noite sem dizer nada aos pais. Ele está a precisar de andar com rédea curta, ou seja, são necessárias algumas restrições. Outra expressão também muito usada neste contexto da falta de liberdade é o estar ou ficar atado de pés e mãos. Portanto, mais uma vez, temos uma expressão muito visual, basta imaginarmos alguém que tem as mãos e os pés atados com uma corda, por exemplo, que não se pode movimentar. E, claro, que é uma ótima representação da falta de autonomia, da falta de liberdade para se movimentar, para agir, para fazer o que quiser. Então, poderíamos encontrar esta expressão em frases como: se o meu chefe não me der um dia de férias, eu não posso viajar contigo. Fico atado de pés e mãos. A sétima e última expressão está relacionada com uma limitação à nossa capacidade de resolvermos um problema, de sairmos de uma determinada situação, e essa expressão é não ter espaço de manobra. A propósito do exemplo anterior, poderíamos expressar essa limitação de ação com a expressão não ter espaço de manobra numa frase como: não tenho espaço de manobra para faltar ao trabalho sem consequências sérias para mim. Por isso, vou desistir da viagem. Bem, espero que não se sinta com rédea curta depois de ter ouvido este episódio de podcast. O objetivo é precisamente o contrário: sentir-se com rédea solta para continuar a praticar o seu português, não só ouvindo, mas também falando com outras pessoas para criar relações em que o português é a ponte, é o elo de ligação. E já sabe que isso é precisamente o que encontra aqui no Falar Português, nos nossos clubes de conversação que estão integrados na comunidade Falar Português, a nossa área de membros, a nossa pequena família, onde acolhemos
quem tem o gosto pela língua portuguesa, por aprender, por progredir em português, interagindo com pessoas de todo o mundo. Já sabe que a comunidade Falar Português é um espaço, uma plataforma 100% online, disponível todos os dias, com mais de 100 atividades que pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora, rapidamente. São atividades curtas, portanto, não há desculpas para não estudar português. Saiba mais na descrição, encontra por lá todas as informações e será um prazer recebê-lo ou recebê-la nesta família. Chegamos assim ao fim de mais um episódio. Já sabe, se gostou do episódio, deixe o seu gosto, subscreva o canal, ative as notificações para saber quando é que há novos episódios por aqui. E da minha parte, resta-me dizer-lhe até breve.